assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando dois irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião, e quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração, um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os dois sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda,
mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou para o público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: vamos usar os Velociraptors para caçar o Indominus. Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptors na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos
E tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa. Os velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião. E quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração. Um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os 2 sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos
que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou para o público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral.
É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: "Vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus." Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa: os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, Velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia, e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião, e quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração, um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de Velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo, e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os Velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios Velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Tricerátopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Claire Dearing, uma mulher super organizada,
focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os dois sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou para o público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e de repente, bum! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish,
uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de RAM, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: "Vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus." Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa: os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, Velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia, e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião. E quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração. Um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de Velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os Velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios Velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo,
até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os dois sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou pro público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte.
Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: "Vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus." Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos, e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa. Os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zach e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião, e quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração, um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada.
o parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo, e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os dois sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Clary apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou pro público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Clary, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e, de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui.
Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: "Vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus." Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos, e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa. Os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, Velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia, e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha, vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião, e quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração, um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha.
E aí, irmão? Começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo, e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os 2 sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos, e ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou pro público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge, quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray
que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha? Eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus. Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos, e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa. Os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, Velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Imagina um parque de dinossauros de verdade. Mas não qualquer parque. Um parque gigantesco, cheio de atrações, brinquedos, áreas de visitação, shows com dinossauros treinados, tipo um zoológico jurássico com a tecnologia mais moderna que existe. Esse lugar existe no filme e se chama Jurassic World. Ele fica na Ilha Nublar, a mesma do primeiro Jurassic Park, lembra? Só que agora tá tudo funcionando direitinho, com milhares de turistas visitando todo dia e os dinossauros, que antes eram ameaça, viraram parte do show. No meio desse paraíso, a história começa acompanhando 2 irmãos, Zack e Gray, que vão passar uns dias lá, tipo um presente dos pais. Só que quem deveria cuidar deles é a tia deles, Claire, que é uma das chefes do parque. Ela é toda certinha,
Vive correndo de um lado para o outro, cheia de reunião. E quase não dá atenção para os sobrinhos. E enquanto isso, o parque está se preparando para apresentar uma nova atração. Um dinossauro híbrido criado em laboratório, chamado Indominus Rex. Agora se liga nesse detalhe. O Indominus não é só grande, ele é feito para ser assustador, inteligente, rápido e ainda tem uns truques sinistros, tipo camuflagem e manipulação. Foi criado para atrair mais público, mais dinheiro, mais fama. Só que, como era de se esperar, o bicho dá ruim. Ele engana os tratadores, foge do cercado e começa a causar o caos total pela ilha. E aí, irmão, começa a correria. Quem entra em cena para tentar resolver as coisas é o Owen, um ex-militar que virou treinador de velociraptores. Ele tem uma relação muito louca com 4 deles, que até obedecem seus comandos. Claire chama ele para ajudar a capturar o Indominus, mas logo fica claro que a situação saiu do controle. Enquanto isso, os irmãos se perdem no meio da floresta do parque e têm que sobreviver sozinhos, fugindo dos dinossauros soltos. Claire, desesperada, parte para resgatar os sobrinhos e acaba se juntando com Owen nessa jornada. O parque vai ficando um campo de guerra. Funcionários correm para evacuar os visitantes, helicópteros caem, dinossauros atacam tudo e o Indominus vai eliminando qualquer coisa que vê pela frente, incluindo outros dinossauros. E aí entra mais uma treta. Tem um cara chamado Hoskins, que quer usar os velociraptores como armas militares. Ele tenta forçar essa ideia no meio da bagunça, mas a coisa sai pela culatra. Chega um momento em que a única chance de parar o Indominus é soltar os próprios velociraptores e deixar Owen tentar comandar eles para caçar o bicho. Parece loucura, mas dá certo por um tempo, até o Indominus mostrar que é tão inteligente que consegue até controlar os raptores por um instante, confundindo eles. Só que um por um, os raptores vão ficando do lado certo. Logo no começo, a gente já percebe que a ideia não é mais tentar criar um parque de dinossauros. Agora ele já está funcionando a todo vapor. O Jurassic World é real, aberto ao público, cheio de turistas, e com centenas de dinossauros como atrações principais. Tipo um parque da Disney, só que com T-Rex, Triceratopo, Pteranodon e até dinossauro marinho que come tubarão inteiro num show de plateia. Quem cuida de tudo ali é a Clary Dearing, uma mulher super organizada, focada no trabalho, que vive na correria entre reuniões e planos de marketing. Ela nem tem tempo direito para ver os 2 sobrinhos, Zack e Gray, que acabaram de chegar na ilha para passar férias. Os meninos tão empolgados, principalmente o Gray, que ama dinossauros e sabe o nome de todos. Já o Zack, adolescente de cara fechada, tá mais no modo tô nem aí, mas vai junto mesmo assim. Enquanto isso, do outro lado do parque, conhecemos o Owen Grady, o cara que cuida de um experimento muito arriscado. Ele treina velociraptores. Isso mesmo, os dinossauros mais perigosos, que nos outros filmes só corriam atrás de gente para devorar, agora estão sendo treinados com comandos, tipo cachorros bravos. E por incrível que pareça, eles respeitam Owen. Tem até nomes: Blue, a líder, Charlie, Delta e Echo. Só que Owen sabe que, por mais que eles pareçam obedecer, eles ainda são animais perigosos. E ele vive lembrando o pessoal disso. Mas o problema é que tem gente por trás do parque, como o tal do Hoskins, que não tá nem aí pro perigo. Ele já tá com ideias de usar os dinossauros como armas de guerra. Sério, ele quer treinar os velociraptores para serem usados pelo exército. É uma ideia absurda, mas o cara tá levando isso a sério. Voltando ao centro do parque, a Claire apresenta a grande novidade: um dinossauro criado em laboratório chamado Indominus Rex. Ele não é natural, foi feito juntando o DNA de várias espécies, incluindo predadores perigosos. Ele é maior que um T-Rex, mais rápido, mais inteligente, e ainda tem uns segredos que ninguém contou para o público. A ideia é que ele seja a atração mais assustadora e impressionante do parque. Mas aí já começa a dar ruim. O Indominus está isolado num cercado enorme, mas dá sinais de que não está nada satisfeito ali dentro. Ele engana os sensores, arranha a parede e tenta fugir. A Claire, percebendo que tem algo errado, chama o Owen para dar uma olhada. Eles vão até o local e quando chegam lá, parece que o bicho sumiu. Sério. Nem o rastreador mostra onde ele tá. Eles entram no cercado para investigar e, de repente, BUM! O Indominus aparece. Ele estava camuflado o tempo todo, esperando alguém entrar. Aí ele foge,
quebra tudo, mata 2 funcionários no processo e sai pelo mato, livre, leve e solto, rumo ao caos. Claire corre para o centro de controle do parque, avisa os técnicos e os chefões. Só que ao invés de evacuar o parque, eles decidem manter tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, tentando capturar o Indominus com a equipe de segurança. Mas, mano, a criatura é esperta demais. Ela derruba o helicóptero, quebra cercas, mata outros dinossauros e segue em frente, como se estivesse num jogo onde ela é a vilã principal. Enquanto isso, Zack e Gray, que estavam curtindo as atrações tranquilamente, se metem numa das áreas restritas do parque, bem na hora que o Indominus está solto. Eles nem sabem do perigo ainda, mas vão perceber rapidinho. O Indominus Rex está solto e ninguém consegue segurar. A equipe de segurança do parque vai atrás dele com tudo, armados, em veículos especiais. Só que o bicho é muito mais inteligente do que esperavam. Ele faz armadilha para os soldados, se esconde, ataca por cima, por trás, destroça geral. E o pior, não mata só por instinto, mata por esporte, tipo, vou mostrar quem manda aqui. Enquanto isso, o Gray e o Zack, que estavam passeando tranquilos num carrinho de vidro super moderno, aquele giroscópio, resolvem sair do caminho autorizado e vão para a floresta, mesmo com o aviso dizendo para não ir. Aí, adivinha, eles acabam bem no meio do território do Indominus, e quando o bicho aparece, meu amigo, é cada segundo de tensão. Ele detona o giroscópio, quase pega os garotos, mas eles conseguem escapar no último segundo, correndo pelo mato e pulando de uma cachoeira. Do outro lado, a Claire percebe que os sobrinhos estão sumidos, e aí o instinto de tia bate forte. Mesmo sendo toda certinha e cheia de reuniões, agora ela mostra que também tem garra. Ela chama o Owen, e os dois partem juntos para procurar os meninos no meio da floresta, cercados de dinossauros e com o Indominus à solta. Nessa jornada, Claire vai mudando. Aquela mulher fria e focada em números começa a se importar de verdade com os sobrinhos, com os dinossauros, com o que o parque virou. Ela percebe que tudo aquilo saiu do controle, e que brincar de criar o dinossauro perfeito foi a maior burrada que fizeram. No centro de comando, o clima esquenta. O pessoal percebe que o Indominus tem DNA de vários animais, inclusive de cuttlefish, uma espécie de polvo, que dá a ele a capacidade de se camuflar, e de rã, que permite regular o calor do corpo e enganar os sensores térmicos. Ou seja, o bicho desaparece dos radares como se fosse invisível. Um dinossauro invisível, rápido, assassino e inteligente. Legal, né? Só que não. Enquanto Claire e Owen seguem procurando os garotos, eles passam por um laboratório abandonado, onde descobrem que o parque escondeu vários segredos. Não só o Indominus foi criado de forma antiética, mas ainda estavam fazendo outros testes com embriões e misturas de DNA sem nenhum controle moral. É aí que Owen fica furioso, porque ele sempre soube que mexer com a natureza assim não ia acabar bem. Já o Hoskins, aquele cara doido com a ideia de usar dinossauros como armas, vê a chance perfeita. Com a equipe de segurança dizimada, ele assume o comando e diz: vamos usar os Velociraptores para caçar o Indominus. Owen é contra, mas como a situação tá crítica, acaba aceitando, desde que ele comande a missão. E aí, cara, temos uma das cenas mais tensas do filme. Owen liderando os Velociraptores na floresta, como se fossem uma tropa de elite. Eles colocam câmeras nos bichos e tudo começa bem. Os raptores vão farejando, seguindo pistas, se aproximando, até que encontram o Indominus. Mas aí vem a surpresa. Os Velociraptores não atacam. O que ninguém sabia até esse momento é que o Indominus também tem DNA de raptor. E quando ele conversa com os outros, meio que rola um reconhecimento. Ele se impõe como alfa, e os 4 raptores viram contra os humanos. Começa o caos total. Soldados correndo, Velociraptores atacando, tiros para todo lado, Owen tentando chamar os bichos de volta, e o Indominus sumindo de novo no meio do mato. Mesmo com tudo virando um campo de guerra, Owen ainda tenta salvar o que pode. Ele tem uma ligação forte com a Blue, a Raptor líder, e tenta trazê-la de volta para o lado dele. A confiança entre eles balança, mas ainda tem esperança. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.